Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, os que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te também para que não te sejas tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo absolutamente nada, a si mesmo engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear também ceifará. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Podeis assentar, dando glória a Deus. Amados irmãos, nós temos aqui dois pontos que são preponderantes no capítulo 6, que é o capítulo de finalização da carta do apóstolo São Paulo à região da Galácia do Sul. As 4 cidades que estão recebendo esta epístola são as cidades de Antioquia da Psídia, de Listra, de Icônio e de Derbe, que foram atingidas pelo ministério do apóstolo São Paulo, conjuntamente a Barnabé, nos anos 47, 48 ou 49 do primeiro século da era cristã, quando eles fizeram a conexão portuária em Cesareia de Filipos, atravessou a região de Salamina, fez outra conexão portuária, estabeleceu-se em Atália, subiu para Pergue, para Pafos, na Panfilha, e chegou a este lugar que nós conhecemos como a Grande Galácia do Sul, que foi reincorporada ao território romano no ano 25 a.C., fazendo com que a cidade de Antioquia da Psídia fosse provavelmente a cidade como capital meridional do império nesta região. Quando Paulo pregou ali, ele teve diversas dificuldades, acerca das quais já falei algumas vezes aqui, que foi a contradição que nós chamamos de controvérsia judaizante. Os judeus achavam que não havia nenhum tipo de fardo para que os gentios pudessem carregar, e eles desejavam fazer com que os gentios vinculassem a lei de Moisés por intermédio da circuncisão. Sendo assim, o apóstolo Paulo escreve essa epístola, fazendo com que os irmãos da comunidade gentílica, isto é, da cidade de Antioquia da Psídia, Listra, Icônio e Derbe, não se permitisse circuncidar, para que o sacrifício de Cristo não fosse invalidado. Paulo estava dizendo, nós não precisamos de absolutamente nada, além do sacrifício de Cristo. Os judeus estavam dizendo, nós precisamos do sacrifício de Cristo e da circuncisão. Nós precisamos do sacrifício de Cristo e da lei de Moisés. Como se vincula a lei? Vinculando-se a partir da circuncisão. Então Paulo escreve com letras garrafais e diz, a lei serviu para vocês como curador, como aio, como paidagogos. Ela trouxe vocês até a pessoa de Cristo. Agora vocês não necessitam mais da lei, porque receberam a pessoa de Cristo. No capítulo 6, nós temos a ética do Espírito Santo. Preste atenção aqui no pastor. Como o Espírito Santo age no nosso coração e como ele desemboca para a nossa vida. Lembrai-vos do que Salomão disse. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Paulo está provando com o capítulo 5 e com o capítulo 6, para os irmãos da comunidade judaica, bem como os da casa de Tiago, que qualquer indivíduo que tenha no seu coração a figura do Cristo, internalizado, vai viver uma vida total e completamente diferenciada. No capítulo 5 ele faz uma distinção sobre obra da carne e fruto do Espírito.
Agora ele vai trabalhar a ética do cristão que é alcançado pela presença do Espírito Santo. Ele faz isso inicialmente em 2 planos. Primeiro, em relação a um irmão em pecado. Capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Depois ele vai falar em relação à contribuição, ofertas e dízimos dentro da própria igreja. Capítulo 6, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Bom, dito isto, eu preciso dizer para os irmãos a primeira fala. Quando Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aí eu pontuei algumas características. Quem são estes irmãos? Que igreja é essa? Qual era a relação desta igreja com o poder do Espírito Santo? Então você tem, por exemplo, irmãos, conforme Paulo escreveu em Gálatas, capítulo 3, versículo 2, que receberam o Espírito. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 29, irmãos que nasceram no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, irmãos que andam no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 18, irmãos que são guiados pelo Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, irmãos que aprenderam a produzir o fruto do Espírito. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, irmãos que aprenderam a viver no Espírito. Agora olha para cá. Eles receberam o Espírito, nasceram no Espírito, andaram no Espírito, são guiados pelo Espírito, desenvolvem o fruto do Espírito e vivem no Espírito. Mas o capítulo 6 mostra que estes mesmos irmãos que nasceram no Espírito, viveram no Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito e vivem uma vida espiritual, podem cair. O capítulo 6 começa trabalhando sobre a possibilidade da queda. Agora repita comigo. Toda queda, não, bem alto, toda queda é uma possibilidade. Então, Deus não constrói para nós um caminho depreciativo. Deus pode até usar depreciações da nossa vida para nos ensinar lições, mas Deus não tem caminhos tortuosos para nós. Se você pegar, por exemplo, o Salmo de número 23, você vai receber a condutividade de Deus como seu pastor. Ele te faz andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, repousar o seu coração e beber de fontes torrenciais. Aí diz, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale de sombra e de morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então Deus não tem caminho de desgraça, nem de ruína para ninguém. Mas mesmo irmãos que receberam o Espírito, nasceram no Espírito, andam no Espírito, são guiados pelo Espírito, produzem o fruto do Espírito Santo e vivem no Espírito, mesmo estes podem cair. Então qual é a primeira lição desta primeira parte deste texto? A vida cristã é uma vida de variáveis e incontroláveis. Olha o que diz o texto aí, ó. Se alguém, olha aqui, ó, irmãos, se alguém for surpreendido. Então, a vida cristã é uma vida de variáveis incontroláveis. Nós não temos o controle total e completo da nossa vida. Tem gente que vem para dentro da igreja e pensa que, recebendo a Cristo no seu coração, não vai partilhar de qualquer dificuldade existencial. Não vai partilhar de qualquer dificuldade ministerial. As dificuldades existenciais e ministeriais e espirituais fazem parte da cotidianidade do indivíduo. Veja que isso está muito explícito na Bíblia. A própria palavra mostra, na tempestade que cai sobre as 2 casas, que a casa edificada sobre a rocha só foi notificada ser edificada sobre a rocha quando atravessou o vento, tempestade, chuva, veio contra ela, ela ficou de pé. A única diferença das 2 casas é que a outra casa, tão bela quanto a casa que sofreu esse impacto, não suportou o impacto. Veio a chuva e levou tudo, porque estava edificada na areia. Mas a casa edificada sobre a rocha, ninguém sabia que ela estava na rocha, até o dia que a tempestade bateu. Ninguém sabia que a casa era bem fundamentada. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Porque ninguém identifica fundamentos. As pessoas identificam só a aparência.
Olha esse prédio, quão ele é alto, tem quase 10 metros de altura. Nós identificamos o prédio pela sua aparência, porque fundamento não aparece na terra, fundamento está escondido na terra. Então as duas casas estão muito bem planejadas, arquitetadas, produzidas, pintadas, só que eu só vou saber qual casa é casa quando vir chuva, quando vir tempestade. A tua vida espiritual será provada no caos. A sua vida espiritual será provada na dificuldade. Agora, eu vou profetizar para ficar mais fácil o culto aqui para você. Deus sustentará a tua família para a glória do nome dEle, porque tu estás plantado na rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Segunda lição, a queda abordada não é uma queda planejada. Porque tem gente, irmão, que planeja a queda. Existem corações que arquitetam o mal. A própria Bíblia diz isso diversas vezes, lá na carta que Salomão escreveu, na carta magna dos conselhos salomônicos, lá em Provérbios. Os diversos ditos, os diversos ditados e pensamentos dizem que tem pés que se apressam para fazer o mal. Mas essa queda aqui não é uma queda planejada, é uma queda repentina. Veja o que diz aqui o texto bíblico, ó. Se alguém for surpreendido, ele não projeta a queda, ele não é um transgressor, ele não peca voluntariamente, ele peca por acidente, ele acidenta a sua vida espiritual, ele não planejou a sua ruína, ele sofreu o embate, ele sofreu uma queda, ele foi surpreendido com caos, e caos ocorre na vida de qualquer pessoa. Eu posso cair, você pode cair, todos nós podemos cair. A Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não... Ninguém pode achar que não pode cair. Todos nós podemos, eventualmente, sofrermos um tipo de tempestade. Às vezes, os fundamentos que lacunam a nossa vida não são fundamentados em Cristo. São mais fundamentados na denominação, nos requisitos denominacionais, congregacionais, familiares, nas amizades. Quando, na verdade, nós temos um único amigo, esse é verdadeiro. Ele se chama Jesus Cristo, e todo aquele que põe nele a sua confiança, vem o vento que for, sopra a tempestade que vier, mas ele sempre permanecerá de pé. Seria uma forma humilde de encararmos a nós mesmos na limitação de outrem? Olha aqui o que ele diz no versículo 1, no versículo 1, na parte B. Tome cuidado para que você não caia, guarde-te de que não sejas também surpreendido na mesma surpresa que surpreendeu aquele que supostamente estava de pé. É o texto dizendo assim, está vendo fulano caiu? Estou vendo, tu podes cair. Então quando tu fores cuidar de um enfermo, cuide para que você também não adoeça. É o que ele está dizendo. Olha, seria uma forma humilde de encarar a mim mesmo na limitação do outro, é quando eu sou capaz de olhar que a limitação que derrubou qualquer irmão também pode me derrubar. É uma oportunidade de me ressignificar na queda do outro, para que eu não experimente como outro a queda que ele está experimentando. Eu vou estender a minha mão ao doente sem me contaminar com a sua doença. É Deus me dizendo assim, olha, Presley, qualquer indivíduo pode cair. Irmãos, eu cansei de ver homens extraordinários que caíram. Eu agora, essa semana, conversei com um sobre alguém que tinha uma vida profundamente espiritual que caiu. Caiu em pecado moral. Nós não podemos brincar com o pecado. Olha, esse rapaz aqui foi surpreendido. E a ideia aqui do grego, eu vou trabalhar aqui, que é a palavra paraptomai, significa alguém que foi surpreendido. Pisou o pé fora da risca. Ele não planejou a queda, ele foi surpreendido pelas surpresas da vida. É quando alguém pensa que, na verdade, é mais forte do que verdadeiramente é. Ninguém é forte para encarar um romance platônico. Ninguém é forte para encarar uma fala indecorosa com uma moça, com uma mulher. Você não é forte para ficar nesses arranjos comportamentais que vão te derrubar amanhã. Às vezes o indivíduo está na igreja caído, o corpo dele tombar é só uma questão de tempo, porque muitos ainda sustentam no corpo, mas a mente já tombou faz dias. O diabo não tomba o corpo de alguém se primeiro não tombar a sua mente. Por isso que a revitalização espiritual para o indivíduo é metanoia. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que apresenteis.
A apresentação é um fato daquilo que verdadeiramente foi conscientizado na minha mente. Assim como a transformação do corpo é o reflexo da transformação da mente, nenhum corpo pode tombar se primeiro a sua mente não cair. O diabo não te tomba no corpo se primeiro ele não nocautear a sua cabeça. Irmão, o diabo nocauteia a cabeça de crente de todo jeito. Nesse caso aqui, contextualmente falando, que é um contexto que eu ensino lá no curso, contexto imediato, é alguém que foi nocauteado pela soberba. Ele pensa que ele não cai, só quem cai é o irmão que ele está ajudando. Aí Paulo está dizendo, cuidado que você não seja surpreendido como foi surpreendido aquele que anteriormente estava de pé e agora está deitado. Cuidado que ao estender a tua mão para ele está deitado, tu não te deites como ele. É o que ele está falando. Ele está dizendo assim, preste, tu pode cair. Quarta lição e a última, os pecados precisam ser confrontados. Pecadores tratados com cuidados e ternuras. Sabe qual que é o meu problema? É que para não espantar o pecador, eu amassageei pecado. Eu estou fazendo, irmão, nós estamos fazendo isso na igreja, mas é de lapada, é de lambuja. A igreja aprendeu a justificar o pecado. E justificação nunca justifica o pecado. Justificação justifica pecador. Aí para justificar o pecador, eu justifico, eu passo o pano. Ah, ele pecou porque... Não, ele pecou porque ele pecou. É simples assim. A maldade da minha esposa não me dá o direito de ser mal para com ela. A maldade do seu marido não lhe dá o direito de você revidar a maldade dele. A maldade que você externa ao seu marido não é sobre o que o seu marido fez, é sobre quem você é. A maldade que você faz em relação a mim não é sobre o que eu falo ou faço em relação a você, é sobre quem você é mesmo. Porque eu não posso fornecer para outrem aquilo que não seja o que está no meu coração. Eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho ódio, eu destilo ódio. Se eu tenho rancor, eu destilo rancor. Se eu tenho amor, eu vou verbalizar e transmitir amor. Nunca é sobre de quem recebe, sempre é sobre quem doa. Você pode dizer glória a Deus? Então, o pecado tem que ser confrontado. O pecador tem que ser tratado. Mas de que pecador eu estou falando? É o libidinoso? É o lascivo? É o promíscuo? É o que cai na segunda, folga na terça, cai na quarta, folga na quinta, cai na sexta? É o pecador que não pode ver uma saia balançando que ele está caindo? Que tipo de pecador que é o pecador que eu tenho que tomar cuidado com ele para tratar, para curar, como Paulo falou, com brandura? Vamos ver? Vamos ver que pecador? Vamos ver se é pecador ou se é transgressor esse pecador aqui? Olha aqui, ó, está no texto. Irmãos, se, repita comigo a palavra se no 3. 1, 2, 3. Sim. Não, repita no 3, se. 1, 2, 3. Sim. E vocês têm que aprender a entender os qualitativos semânticos da palavra. Se é uma terminação de condicionalidade. É alguém que eventualmente se deixou submeter a uma condição fora da caixa. Isso aqui não é um pecador de segunda a segunda, não, querido. Isso aqui não é um pecador que a lingona dele está dando, balangando dentro da boca, que no cabo ele está falando, não, isso aqui não é. Não, ele falou assim, se. Porque não é natural do crente viver pecando. Você pode dizer glória a Deus? Não, não é. Não é natural do crente viver toda hora pecando, lambuzando, pecando. Irmão, tem gente que mente tanto dá bom dia a cavalo. Não é natural do crente mentir. Ah, mas a minha mentira, pastor, não existe mentira boa. Existe mentira. Irmão, a Bíblia não dá paternidade a nada para o diabo, a não ser a mentira. A Bíblia diz que o diabo é pai de quem? Então, se o diabo é pai da mentira e você vive mentindo, tu é filho de quem? Eita, agora eu vou entrar. Então, ele disse assim, irmãos, se, então é uma possibilidade, viu aqui, pastor Roberto? É uma possibilidade, isso aqui não está caindo de segunda a segunda, não. Ele fracassou, é um fracasso, é um golpe que ele toma. É uma possibilidade o pecado. Se alguém for surpreendido, e a palavra surpreendido aqui, é por isso que eu falo para vocês estudarem. Eu falo para vocês estudarem. A palavra semântica aqui
É a palavra paraptomar, que significa um acidente. Sabe qual que é, em termos reais, essa palavra aqui? Alguém que pisa fora do caminho. Ele põe um pé fora do caminho. Não são os dois, é um pé. É alguém que cai e sente sobre si o peso da sua queda. Charles Spurgeon diz, sabe o quê? Sabe o que Charles Spurgeon diz? Que o arrependimento de alguém deve ser tão escandaloso como o seu pecado. Do mesmo modo que o pecado de alguém escandaliza aqueles que observam, o seu arrependimento deve causar terror em todas as pessoas que foram anteriormente impactadas negativamente pelo poder do seu pecado. As pessoas têm que ver vívida e estampadamente a natureza do arrependimento de quem verdadeiramente se arrepende. Não é remorso. Aí ele fala aqui, ó, em alguma falta, vós, repita comigo, vós, fala vós, que sois espirituais. Engraçado que ele traça uma ruptura. Veja, vamos ler a Bíblia direitinho, vamos ler direitinho. Ele faz uma ruptura, ele diagrama a igreja em categorias. Os que são espirituais, abre aspas, isto é, aqueles que ainda não foram surpreendidos nessa falta. Socorram aqueles que foram surpreendidos. Eles não planejaram pecar, não. Eles pecaram por acidente. Mas pecando por acidente, não foram capazes de diagnosticar o acidente que caíram. Portanto, Paulo diz, eles não são espirituais. Por que eles não são espirituais? E carecem a ajuda dos espirituais? Porque espiritual ou não aqui, pelo texto bíblico, por este texto bíblico, é no rapalapapá? Não, nada disso. Espiritual ou não aqui é no sentido de ser capaz de identificar perigos cotidianos que outrens não conseguem identificar. Por isso caem. Espirituais não. Eles olham de longe e falam assim, eita, é laço. É laço. Estou saindo, estou tirando o corpo. Ei, vamos. Não, topa? Não, topa. Se vocês acham que vocês conseguem topar, topa vocês. Eu sei que eu não consigo, então eu prefiro correr disso aí e ficar em pé diante de Deus do que abraçar essa causa e tombar diante do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer graças a Deus. Aí ele fala assim, vocês que são espirituais, corrigir com espírito de brandura, ponto e vírgula. Irmãos, você sabe o que é ponto e vírgula? Eu vou falar, hein? Vou falar aqui nas Assembleias de Deus. Ponto e vírgula é quando a frase não é tão... O ponto vírgula, você tem mais o ponto do que a vírgula. Porque se fosse menos ponto do que vírgula, não teria ponto, teria só a vírgula. Mas o que é um ponto final numa frase? É quando a frase completa. Mas a frase completa sem completar, ponto e vírgula. Porque a subsequência após a vírgula vai dar a completude daquilo onde o ponto entrou. Então, olha só que texto lindo. Corrigir com espírito de brandura, ponto e vírgula, não encerra não. E guarda-te para que não sejais também tentados. Irmão, vamos repetir uma frase antes de entrar numa pergunta aqui, como lidar com os que caem? Como lidar com os que caem? Mas vamos repetir uma frase. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Quem confessa a tentação não confessa pecado. Vamos lá? 1, 2, 3. Então, pastor, como que eu vou lidar com quem cai? O cidadão caiu na igreja, ele aprontou. Aqui no texto grego diz assim, ele pisou fora da linha. Ele colocou o focinho para além da cerca. Ele se deixou ser extrapolado pelas farpas disciplinares. O irmãozinho, a irmãzinha escorregou. É um escorregão, não é uma vida de pecado. Presta atenção. É um escorregão, é a natureza do indivíduo que cai. Não é alguém que está caído, entendeu, pastor Roberto? Não é alguém que está se lambuzando entre os porcos, não. É alguém que caiu, foi um acidente. Como que eu vou lidar com ele? Primeiro, confrontando. Agora, eu estava vendo umas igrejas cheias aí, viu, pastor Silvio? E eu ouvindo assim, as pregações. Eu não vi uma hora, rapaz. Nenhum confronto.
Não tem confronto com nada, rapaz. E o povo, ó, o povo assiste o culto. Eu queria que vocês assistissem assim também, assim, só em êxtase, ó. Meu Deus, aquele povo bonito, todo bonito, não tem ninguém feio. Irmão, nada é feio nas igrejas, meu Deus. E o pastor Deus está entrando agora, e ele está arrancando o mar agora, e ele está arrancando a monte agora, e o povo... E eu fico, meu Deus, mas olha aqui, ou todo mundo aqui é santo? Não, tem que, olha aqui, ó. Como lidar com os que caem? Confrontando. Olha que ele disse aqui, ó, corrigiu. Sabe qual que é a palavra aqui no grego? Olha essa palavra, catartizo. Você sabe qual que é a ideia dessa palavra? É colocar em ordem, é restaurar a condição anterior, é fazer com que o indivíduo que está agora caído fique de pé, como anteriormente ele estava. Fazer com que o indivíduo que estava distante se aproxime, como anteriormente ele estava. Por isso que Abacuque disse assim: aviva, Senhor, a tua obra no meio, porque ele sabe que largar é fácil, mas o meio da jornada é difícil. Você tende a abandonar os valores, os princípios e a voltar a deitar, mas Deus está dizendo nesta noite: levanta a tua cabeça e volte para o lugar aonde você estava. Deus tem poder de restaurar a tua vida nesta noite. E é engraçado que essa palavra aqui, ela é tão interessante, irmão Léo, que não é um ato isolado, não é um ato único, mas é um ato progressivo e persistente. Por quê? Porque, repita comigo, irmãos, toda restauração é difícil no 3. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Toda restauração é difícil. Aqui não é um ato, essa palavra catartizo não é um ato isolado, é uma correção constante. Levanta, levanta. Levanta! É por isso que você está aqui toda terça-feira, às vezes quebrado, esbagaçado pelos lados, jogado à bancarrota, mas Deus está te dizendo: levanta a tua cabeça, a luz da glória brilhará sobre a sua vida. Segundo, primeiro confrontando, segundo, cuidando. Olha, porque aqui diz aqui como é que esse confronto precisa ter. Como é que eu vou bater? Porque, irmãos, eu mesmo sou um pastor mais não sei se eu sou radical. Vamos supor que eu seja enjoado, né? Aqui que é assim, pastor Roberto, eles acham que eu bato muito. Eu não sei, às vezes. Diz que eu sou nervoso. A mulher viu pregando esse dia na internet. Eu recebo mais pedrada do que elogio. Hoje eu recebi um elogio, mais elogio do que eu mereço. Mas de vez em quando eu escuto só crítica. Aí uma mulher falou assim: Deus me livre de congregar com um homem brabo desse. Então, mas como é que eu vou cuidar dessa pobre alma que pecou? Olha aqui, ó. Repita comigo: espírito de brandura no 3. 1, 2, 3. Espírito de brandura. Palavra grega aqui é a palavra prakteres. Sabe qual é essa palavra? Mansidão. Sabe por quê, irmão? Tem gente na igreja que tira o juízo do pastor. Irmão, tem gente na igreja que tira o juízo do pastor de tal forma que, se o fruto do Espírito Santo, com o gomo da mansidão, não exercer na hora, o pastor mata. Ele mata o indivíduo. Porque assim, ó, vocês podem falar qualquer coisa um para os outros, mas se eu falar que a sua escova depressiva está bem depressiva, você me odeia. Aí o pastor fica falando da minha escova depressiva. Ô pastor, o que tem a ver com a minha escova depressiva? Só que quando eu falo que a sua escova depressiva não está tão depressiva assim, aí o pastor elogiou meu cabelo. As pessoas só querem ouvir o bem de nós. Ninguém quer ser mais corrigido, redarguido, colocado no prumo. Não, ninguém quer não. Aí ele sai e caça outro lugar. Ontem um perguntou para mim: como é que faz para manter o povo na igreja? Eu disse: duas formas, ou com arame farpado ou com pasto.
Eu falei, eu prefiro dar pasto para a ovelha. E por quê? Porque, irmão, veja bem, quem aqui não quer ir para a churrascaria hoje à noite? Quem quer, diga glória a Deus. Oh, eu também quero. Mas o cara come em casa, está empanzinado, sai comida pelo nariz. Pode ser o cardápio que for, meu querido. A hora que ele bater o olho, ele fala, nossa, tá bonito, tá cheiroso, tá gostoso, mas eu não aguento comer nada. Não é assim? É assim que a gente vai fazendo aqui na Assembleia de Deus. Vai empanzinando a alma do crente com a palavra santa da glória de Deus, e ele não sente fome para comer em outros pastos, porque aqui tem capim verde que desce do céu e alimenta a nossa alma para a glória de Deus. Ah, pastor, e os que saem correndo aí, porque minha ovelha é cabrito? Irmão, cabrito, você não sabe. Irmão, você não sabe o diabo que é aquilo. Aquilo come tudo, aquilo come pau, aquilo come carniça, aquilo você não sabe, você nunca morou no Nordeste. Aquilo lá fica em pé até em cima de poste. Aquilo não é ovelha, ovelha não. Ovelha gosta de alimento limpo, de alimento saudável, da coisa que vem da glória e do poder do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Então, primeiro, confrontando, corrigindo. Com o quê? Com espírito de brandura. Terceiro, vigiando. Olha aqui, ó. A confrontação precisa ser feita com cautela e humildade. Cautela para que você não seja capaz de vir a cair no erro que o teu irmão está caído. Humildade para você entender que você pode eventualmente cair. Então, você tem que ter cautela para não se misturar com a doença enquanto cura o doente. E você tem que ter humildade, porque a humildade vai ser modelador da sua atitude. A humildade vai modelar o teu trato. Eu vou tratar com muito zelo. Está aqui meu irmão sofrendo, poderia ser eu. Está aqui meu irmão sangrando, poderia ser eu. Deus, obrigado porque tu tem me libertado. Eu confessei tentação, não estou confessando pecado, mas eu estou aqui para estender a minha mão e ajudar o meu irmão, e o teu santo nome vai ser glorificado na vida dele e na minha vida. Você pode dizer graças a Deus. Então repita comigo: confrontando, cuidando, vigiando e conhecendo-te. Conhecendo-te. Conhecendo a quem? Você mesmo. Ó, quem corrige não pode, essa palavra aqui, eu estava vendo ela em John Hill, até num comentário do reverendo Hernandes Lopes. A palavra é jactar-se. Quem corrige não pode jactar-se. Porque nós, às vezes, que exortamos, carregamos um aspecto de soberba. Por quê? Porque nós estamos cuidando de uma enfermidade que nós não temos. Só que olha o risco que é você propor cura para uma enfermidade que você vive. Olha tanto que está complicado hoje, quando homens propõem a cura para enfermidades que estão dominando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Então eu tenho que conhecer a mim mesmo. Eu não posso julgar ser melhor do que o indivíduo que eu estou corrigindo. Por quê? Porque poderia ser eu. Aprove a Deus não ser eu, mas poderia ser eu. Eu tenho que ter essa humildade. Olha aqui, ó. Precisamos vigiar para não condenar nos outros aquilo que nós mesmos praticamos, ou para não cair em prática semelhante àquelas que reprovamos na vida dos nossos irmãos. Olha a palavra aí, ó. Guarda-te para que não sejais também tentados. Irmão, eu fico vendo às vezes alguns irmãos caminhando muito no linear da periculosidade moral, com bons tratos com mulheres, com tratos extremamente gentil com mulheres. Nossa, ele é tão romântico, sabe, com outrens. Ela é tão romântica. O marido é tratando com brutalidade. Ele é tão romântico e a esposa tratando com brutalidade. A gente não pode entrar nesse terreiro não, porque a gente vai cair. Qualquer um vai cair. Namorado e namorada não pode ficar dentro de um carro sozinho. Não pode ficar dentro de uma cozinha sozinho. Não pode ficar andando sozinho. Não pode. Você tem que se guardar dessas coisas. Você tem que tomar cuidado para não condenar as atitudes na vida do irmão que está caído, que você mesmo em oculto está praticando. Vai conversar com a irmã da igreja? É irmã fulana. Vai conversar com, ô fulano, não, é irmão fulano. Você tem que colocar, você tem que cognominar o irmão na posição dele de irmão. A irmã na posição dela de irmã.
Aí meu WhatsApp aí. Tá sem, meu celular está aberto, aí qualquer um pode pegar. Está aqui você que é senhorita, que eu já falei contigo. Eu só chamo a irmã pela irmã. Irmã fulano de tal, tudo bem? Um abraço, um beijo, isso não tem conversa. Não existe essa conversa. Ah, que a irmã está tão bonita. Não existe essa conversa. Ah, o irmão está tão cheiroso. Cheiroso que o raio que parta. Cheirosa é a sua esposa. Cheiroso é o seu marido. Ainda que ele feda uma catibozeira. Mas cheiroso é ele. Aí tem que parar de andar. Não, a gente tem que parar com isso. Irmão, vocês estão ouvindo o pastor? Diga amém. Eu sei que a pessoa que trata comercialmente, não é não, Valderi? Né? Vendedor é bicho ruim. Vendedor. O Rogério é vendedor. Cuidado, Rogério. Não vai falar amada para a mocinha que você quer fechar. Estou dando um exemplo, eu sei que você não vai fazer isso. O Isaac comprou um negócio de assar carne esses dias. Aí a mulher está lá, oi querido, oi querido, oi querido. Eu olhando, o Efigênio olhando, eu falei, Isaac, meu filho, ela só quer o seu cartão de crédito. Só essas vendedoras, oi querido, e beijo. E já recebi beijo demais, nunca mandei de volta. Oh, glória. Pode mandar beijo, irmão, para mim, o tanto que quiser. Nunca mandei de volta. Quando a pessoa é crente, beijo, paz do Senhor. Você tem que frear, porque senão você acaba gostando. Você está ouvindo o pastor, irmão? Diga amém. Então a gente tem que tomar cuidado. Como? Conhecendo-te. E porque um dia o irmão chegou em mim, irmão, mais feio do que o chupa-cabra. O cão chupando manga. O pastor não tem um pai na igreja. As irmãs vivem me tentando. Não é daqui não, da igreja não, é de outro lugar. Eu falei, tu? Eu não acredito. Pastor, o senhor não sabe. Eu falei, tu? Irmão, ninguém nunca me cantou. E eu já fui homem bonito nessa terra. Quem disse que eu sou bonito foi Deus. Um dia Deus usou uma mulher lá em Jaraguá e disse assim, meu servo, eis que eu te fiz formoso entre os homens. Foi Deus quem disse, oh glória, eu acredito nessa profecia. Vigiai, porque teu coração é meu, diz o Senhor. E no tempo certo eu colocarei uma varoa para ti e tu para ela. Aguardei, com mais de 20 anos foi que eu vim conhecer mulher e conheci essa moça. Só o tanto que Deus é bom. Quanto mais velho e feio eu fico, mais bonito e cheirosa essa mulher vai ficando. E o nome de Jesus vai sendo glorificado. Fui pregar lá agora numa igreja, a mulher falou, pensei que o senhor era pai dessa menina. Eu não importei não, eu dou a glória a Deus, aleluia. Como lidar com o fardo de cada cristão e com os seus? Vamos parar agora de brincadeira. Vamos voltar. Todos nós temos que vigiar. A igreja diga amém. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Essa palavra ela é complicada, porque assim, gloriar unicamente em si. Mas por que unicamente em si? Porque transmite a ideia de que a minha glória é o fato de eu estar em pé e o outro deitado. Está entendendo? Então eu não vou me gloriar porque eu estou em pé e o outro deitado. Eu posso até me gloriar, que é me orgulhar das minhas práticas morais, mas por causa de mim, nunca por causa da derrota de outrem. Irmão, posso falar a verdade? Diga glória a Deus. O crente de verdade, ele não se alegra nem com a desgraça do seu principal inimigo. Se eu me alegro com a desgraça, eu vou falar essa palavra, com a desgraça de um inimigo meu, eu posso rever o meu aspecto de cristianismo. Tem algo errado nele. Aí eu preciso curar ele. Não significa que eu estou condenado, mas ainda existem Presleys demais no Presley. Porque o crente autêntico, ele coloca todo tipo de justiça nas mãos de Deus.
E ele clama pela misericórdia e bondade de Deus em favor de todos, ponto e vírgula, especificamente daqueles que o perseguem. O que é isso aí? Fumaça entra na igreja. Eu estava falando de quê? Como lidar com o fardo de cada cristão e com os seus. Bom, primeiro, repita comigo, vivendo. Repita, vivendo e levando. Olha aqui, ó. Levai as cargas. Porque, sabe por quê? Olha aqui, ó, pastor. Olha aqui, presbítero Éder. Ficava muito fácil, viu, Léo? Se for só no discurso. Né? Você tem que consertar. Conserta a sua vida. Não é só o discurso. É discurso e vida. Levai as cargas. Vamos no 3? 1, 2, 3. Levai as cargas. A confrontação não é apenas verbal, implica também ajuda prática. Não adianta eu ficar falando assim, conserta, mas não ajudar o irmão a consertar. Não adianta eu falar assim, se levanta, mas não estender a mão e colocar o irmão de pé. Ah, Deus vai te dar a vitória. Se você não for o canal de Deus em favor daquele, não adianta nada. A Bíblia diz, levai as cargas uns dos outros. A confrontação não é apenas verbal. E a confrontação verbal, ela é autenticada pela capacidade que eu tenho de me disponibilizar a ser em favor daquele que está caído, o caminho da sua reconquista. Eu vou me pôr à disposição para te ajudar a levantar. Então você levanta. Se eu não me pôr à disposição para que tu te levantes, que eu também não mande ele levantar. Se eu não quero ser a voz e as mãos, que eu fique sem voz. Aí eu quero ser a voz, então que eu seja também as mãos. Vocês entendem isso, irmão? Diga amém. Porque falar fica fácil. Segundo, como que eu vou lidar com o fardo de cada cristão? Primeiro, vivendo e levando. Segundo, sendo humilde. Olha, eu não posso sobrepor ao meu irmão apenas pelo fato de vê-lo depender de mim. Porque, olha o que diz, ó. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor. Então terás motivo de gloriar unicamente em si. Vivendo, levando e sendo humilde. Eu não posso sobrepor o meu irmão apenas pelo fato de ele depender de mim. Ah, ele agora depende de mim, eu vou me exaltar sobre ele. Não. Pelo contrário, o fato de você ter alguém dependendo de você para se reerguer, tem que transmitir a você um senso de responsabilidade, de humildade e de compromisso com Deus. Você vai pensar assim, poderia ser eu, mas é Ele. Então eu vou fazer para Ele e por Ele e com Ele aquilo que eu desejaria que os outros fizessem por mim. Você pode dizer glória a Deus? Mais uma única coisa aqui para nós terminarmos. Sendo responsável. Como que eu lido com o fardo de cada crente? Sendo responsável. Olha, ó, cada um deve cuidar do seu fardo. Vamos repetir isso no 3. 1, 2, 3. Cada um deve cuidar do seu fardo. Paulo está usando termos diferentes. Porque assim, é até complicado de dizer agora, porque tem duas palavras gregas aqui que ajudam a compreender. Porque, olha tanto que o texto é complicado. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, versículo 2, levai as cargas uns dos outros. Vamos repetir no 3 isso, 1, 2, 3. Levai as cargas uns dos outros. Agora, olha o versículo 5, porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos repetir isso no 3, 1, 2, 3, porque cada um levará o seu próprio. Aí fica aquela dúvida, porque aqui é um paralelismo antitético. É quando a ideia de um verso contrasta com a ideia do outro, isso é paradoxal. Como que eu vou fazer então? Eu vou levar a carga do outro ou cada um é responsável pela sua própria carga? Então nós temos uma resposta terminologicamente grega para colocar em harmonia esses dois textos. E a gente vai trabalhar essa parte, se o Senhor assim permitir, na semana que vem. Amém?